Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre ação penal. Ação penal é um tema híbrido, portanto, vocês vão estudar tanto em penal quanto em processo penal. Em penal, a lei vai indicar qual é o tipo de ação para cada uma das infrações penais. Então, é a legislação penal que vai dizer o tipo de ação para determinado crime ou contravenção. O processo penal ele vai trazer os princípios, as condições genéricas que norteiam os estudos desse tema. Então, nós vamos começar falando exatamente sobre algumas questões de natureza processual. Vamos começar, antes de falarmos sobre as espécies de ação, vamos verificar as condições genéricas para o exercício regular do direito de ação penal. Então, eu vou abrir aqui uma lousa. Pode mostrar, por favor? Show, obrigado. Então, condições genéricas para o exercício regular do direito de ação, que a gente estuda como condições da ação. Entretanto, quando a gente fala em condições da ação, gera uma sensação de que o direito de ação depende da presença dessas condições. Quando, na verdade, o direito de ação é um direito constitucional. Todo cidadão tem o direito constitucional de buscar a resolução da lide ao Estado, ao Poder Judiciário. Então, não se poderia impor de forma infraconstitucional exigências para que a gente pudesse ter o direito ao exercício da ação. O que a lei infraconstitucional vai exigir são condições para que a gente possa exercer regularmente esse direito constitucional. Essas condições se dividem em genéricas e específicas. Vamos primeiro conhecer as condições genéricas. A primeira delas é a legitimidade ad causam ativa e passiva. Então, é preciso que as partes sejam processualmente legítimas para figurarem no polo ativo e no polo passivo da ação penal. Então, por exemplo, a gente vai ver que nós temos a ação penal pública e a ação penal de natureza privada. O titular da ação penal de natureza privada é o ofendido, é a vítima ou seu representante legal. Sendo assim, o Ministério Público não teria legitimidade ad causam ativa numa ação penal de natureza privada. Numa ação penal de natureza privada, o Ministério Público não é o titular da ação, não é o autor da ação, e sim, ele vai estar ali, mas vai estar como custos legis, ou seja, como fiscal da lei, e não como acusador. Da mesma forma que a pessoa jurídica, que pode até ter obrigação de reparar o dano, não pode figurar no polo passivo de uma ação penal, salvo se for um crime ambiental ou, apesar de estar ainda pendente de regulamentação, de forma abstrata, crimes contra o sistema financeiro. Então, a pessoa jurídica
Fora desses casos, não teria legitimidade de causa passiva. Por exemplo, o motorista de ônibus, de uma empresa de ônibus, atropela e mata um pedestre. O Ministério Público inicia a ação penal e coloca no polo passivo da ação penal, ou seja, como réu, o condutor do veículo e a empresa. A empresa não pode figurar no polo passivo desta ação penal, porque ela não cometeu o crime. O condutor, este sim, responde pelo fato típico, ilícito e culpável. Mas a pessoa jurídica, nesse caso, não. Então, a pessoa jurídica não teria legitimidade de causa passiva. A segunda condição genérica é a possibilidade jurídica do pedido. Qual é o pedido numa ação penal? Condenação. Esse é o pedido numa ação penal, que o réu seja condenado. Para ser condenado criminalmente, ele tem que ter praticado um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, ele tem que ter cometido uma infração penal. Então, se não há uma infração penal, não há possibilidade jurídica de condenar. Ou seja, não há possibilidade jurídica do pedido. Então, por exemplo, um dano culposo. O Código Penal, a lei penal, ela prevê o crime de dano, mas só quando praticado na modalidade dolosa. Artigo 163 do Código Penal. Não há previsão para o crime de dano na modalidade culposa. A gente sabe que os tipos penais culposos são excepcionais, conforme o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, princípio da excepcionalidade dos tipos penais culposos. Sendo assim, uma ação penal por dano culposo é uma ação penal que não está sendo regularmente exercida. Por quê? Porque vai faltar ali uma condição genérica para o exercício regular do direito de ação penal, qual seja a possibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que dano culposo é atípico, ou seja, não é crime no ordenamento jurídico brasileiro. A terceira condição é o interesse de agir. Vamos imaginar um crime que já prescreveu. Se o crime já prescreveu, não há interesse na ação penal. Por quê? Porque a ação penal ela vai ser intentada para que alguém possa ser condenado e cumprir a pena. Se temos ali uma causa extintiva da punibilidade, como é o caso da prescrição, não há interesse na ação penal. Então, vai faltar essa condição genérica para o exercício regular do direito de ação, se não houver ali interesse de agir. E por último, mas não menos importante, a quarta condição é a justa causa. A justa causa constitui em lastro probatório mínimo de autoria e de materialidade, que é a existência da infração penal. Então, quando a ação penal é intentada, deve-se ter ali prova mínima de autoria e prova de existência de um crime, de materialidade. Se faltar esse lastro probatório mínimo, não vamos ter justa causa e, consequentemente, a ação penal estará carente ali de uma condição genérica para o seu exercício regular. Quando o juiz está diante da ausência de uma dessas condições, o que ele deve fazer?
ele deve rejeitar a peça acusatória, a petição inicial, a peça exordial. Então, quando o juiz está ali com a petição inicial e observa que está faltando uma condição para o exercício regular do direito de ação, ele tem que rejeitá-la. Ele vai observar o artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, por exemplo, quando o 395 fala de uma peça acusatória inepta, ele está se referindo à ausência de justa causa. Apesar de que, na verdade, a justa causa também está no 395. Então, pode ter ali uma situação que se enquadre em mais de uns incisos do artigo 395 do CPP. Então, o que seria a inépcia da petição inicial? A narrativa da peça acusatória. Ainda que haja lastro probatório mínimo e comprovação da materialidade, que é a justa causa, se na peça acusatória a narrativa dos fatos não for o mais minuciosamente possível, isso pode fazer com que a peça acusatória seja inépcia. Então, a inépcia não está necessariamente ligada diretamente a essas condições genéricas para o exercício regular do direito de ação, mas é uma hipótese de rejeição da peça acusatória. Então, o 395 traz a exigência dessas condições para que a peça acusatória não seja rejeitada e trata ali também da inépcia da petição inicial, que está ligada, além da justa causa, obviamente, mas na questão da narrativa. E por que a narrativa, os fatos na petição inicial devem ser o mais minuciosamente possível? Por causa do princípio do contraditório e até do próprio princípio da ampla defesa, mas mais em razão do contraditório. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou contradizer fatos genéricos? Por exemplo, vamos imaginar que a peça acusatória traga ali que no ano de 2022 a ré teria dado uma facada na vítima, o qual fez com que ela fosse para o hospital e tivesse ficado mais de 30 dias sem poder exercer suas ocupações habituais. E aí pediria ali a condenação por lesão corporal de natureza grave ou, dependendo até, tentativa de homicídio. Mas a defesa, ela se defende dos fatos. E os fatos, nesse caso, estão genéricos. Por que estão genéricos? No ano de 2022, então eu vou ter que, na defesa, comprovar tudo o que aconteceu durante o ano de 2022 para comprovar que não foi a ré que deu a facada ou as facadas na vítima. Isso é absolutamente inviável. Então, é preciso que o acusador traga ali uma data, um horário aproximado, um local, se possível, o motivo, as circunstâncias. Então, essa narrativa dos fatos, ela precisa ser o mais detalhadamente possível, exatamente para que a defesa possa exercer a defesa e contradizer o que está sendo ali alegado, sob pena da peça acusatória ser inepta. Então, o 395 vai trazer também, como causa de rejeição da peça acusatória, a legitimidade de causa ativa e passiva, a possibilidade de do pedido, o interesse de agir
e a justa causa, dentre outras causas de rejeição do 395 do CPP, a gente encontra essas aqui, que são as condições genéricas para o exercício regular do direito de ação penal. Bom, além de condições genéricas, a lei penal poderá exigir condições especiais ou específicas para o exercício regular do direito de ação penal. Que condições especiais ou específicas seriam essas? A lei penal pode exigir representação do ofendido ou do seu representante legal, pode exigir requisição do ministro da Justiça, e pode exigir condições especiais quando o crime é praticado fora do território nacional. Artigo 7º, parágrafos 2º e 3º do Código Penal. Então, pode ser que a lei penal exija uma condição especial, que o ofendido represente, que o ministro da Justiça requisite, que estejam presentes condições para que se possa aplicar a lei penal para um crime cometido extraterritório, ou seja, fora do território nacional. O artigo 7º trata da extraterritorialidade da lei penal brasileira. Vamos lá? Quando a gente estuda lei penal no espaço, a gente verifica se a lei penal brasileira pode ser aplicada a todo e qualquer crime cometido dentro do nosso território e cometido extraterritório, fora do nosso território. Então, nós temos no artigo 5º, quando o crime é praticado dentro do território nacional, a chamada territorialidade, ou princípio da territorialidade. E no artigo 7º, nós temos o tratamento da possibilidade de aplicação da lei penal brasileira para um crime cometido no estrangeiro, ou seja, extraterritorialidade ou princípio da extraterritorialidade. No caso dos crimes praticados no estrangeiro, o artigo 7º vai dizer quando é possível aplicar a lei penal brasileira. Então, no inciso 1, nós temos as alíneas A, B, C e D. No inciso 2, as alíneas A, B e C. E ainda temos a hipótese do parágrafo 3º do artigo 7º. Nos casos do inciso 1, a extraterritorialidade ela é incondicionada. Só cuidado. As condições genéricas, que nós vimos ainda há pouco, legitimidade de causa ativa e passiva, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e justa causa, essas são exigidas sempre, são genéricas. O que o parágrafo 1º do artigo 7º está dizendo é que, nos casos do inciso 1, não se imporá nenhuma condição especial
para que se possa aplicar a lei penal brasileira para um crime cometido no estrangeiro, nas hipóteses do inciso 1 do artigo 7º. Já nos casos do inciso 2, diz o parágrafo 2º que exige-se ali condições específicas ou especiais para que se possa aplicar a lei penal brasileira para um crime cometido no estrangeiro, nos casos do inciso 2. Então, crime que por tratado ou Convenção Brasil se obrigou a reprimir, crimes praticados por brasileiros, crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não ser julgados. E mais do parágrafo 3º, quando a vítima for um brasileiro e o crime for cometido por um estrangeiro. Nesses casos, do inciso 2 do parágrafo 3º, a lei exige condições especiais. Condições estas cumulativas. Então, se faltar qualquer uma das condições do parágrafo 2º, e no caso do parágrafo 3º, do parágrafo 3º, a lei penal brasileira não poderá ser aplicada àquele crime cometido no estrangeiro. Então, nós temos aqui no parágrafo 2º e no parágrafo 3º condições especiais para o exercício regular do direito de ação. Então, além das condições genéricas, portanto, nós temos, eventualmente, a exigência de uma condição especial para que o titular da ação penal possa exercer regularmente o direito de ação. Bom, visto isto, vamos conhecer as espécies de ações penais. Bom, ação penal pode ser de natureza pública ou privada. Então, primeiramente, vamos entender o seguinte. Existe um princípio constitucional que é o princípio da publicidade dos atos processuais. De acordo com esse princípio, em regra, os processos são públicos. As ações penais são públicas. Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a uma audiência, aos autos de um processo, em regra, porque a gente sabe que o princípio da publicidade dos atos processuais, ele é um princípio que admite exceção. Então, ele não é um princípio absoluto, ele é relativo. Então, existem determinados crimes que vão correr ali em segredo de justiça. Exceção ao princípio da publicidade. Então, cuidado que quando a gente fala em ação penal pública, a gente não está se referindo à ação penal que é de livre acesso à população. Não estamos nos referindo ao princípio da publicidade, porque toda ação penal, em regra, é pública no sentido de que todos podem ter acesso ao processo. Isto porque a sociedade deve fiscalizar a atividade do Poder Judiciário. Como é que você vai fiscalizar a atividade do Poder Judiciário se você não pode acessar os processos, não é verdade? Então, é por conta disso que a regra é a publicidade dos atos processuais. Então, quando a gente fala em ação penal pública, na verdade, é a natureza da ação penal. Porque a ação penal privada também é pública, repito, no sentido da publicidade, de todos poderem ter acesso, salvo quando o processo está correndo ali em segredo de justiça. Por isso que a ação penal é de natureza pública ou privada.
A ação penal de natureza pública, ela tem como titular da ação o Ministério Público, por conta do artigo 129, inciso 1 da Constituição de 1988. Vamos lá? De acordo com o artigo 129, compete privativamente ao Ministério Público a ação penal. Quer ver? O artigo 129 trata das atribuições do Ministério Público. São funções institucionais do Ministério Público, inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, de acordo com a Constituição, a titularidade da ação penal é do Ministério Público. Então, de cara, a gente já conclui que, em regra, as ações penais são de natureza pública. E o titular, portanto, é o Ministério Público. Então, o Estado, ele vai ter o ius ou jus puniendi, que é o direito, dever, poder de punir, trinômio direito, dever, poder de punir, que pertence ao Estado juiz, exclusivamente. Então, só pode exercer o poder punitivo o Estado, e ele o faz através do juiz. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. E também é detentor do ius ou jus accusationis, que é o direito, dever, poder de acusar. O ius accusationis, em regra, também pertence ao Estado, Ministério Público. Então, o direito, dever, poder é 100% do Estado através do juiz. O ius ou jus accusationis é que, em regra, também pertence ao Estado através do Ministério Público. Por que em regra e não sempre? Porque nós temos a ação penal de natureza privada. Na ação penal de natureza privada, o titular da ação não é o Ministério Público, é o ofendido ou seu representante legal. Uma exceção ao 129, inciso 1, da Constituição de 88. Pode botar para mim, por favor? Bom, no próximo bloco, a gente continua. De novo. No próximo bloco, a gente continua. Até já.